Olá, seja muito bem-vindo, a paz do Senhor. Está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical e queremos agradecer o carinho da sua audiência e convidar uma vez mais a ficar conosco ao longo desta programação. Nós fazemos parte, esse programa, da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério em São José dos Pinhais, tem como pastor-presidente Pastor Ival Teodoro da Silva. O nosso desejo sempre com essa programação é que você seja abençoado e edificado através do mesmo. Nós estamos estudando o quarto trimestre de 2024 com uma temática geral, as promessas de Deus. E falando sobre promessas em todas as áreas da vida, promessas individuais, promessas coletivas. A exemplo, a lição anterior, a lição de número 8, nós aprendemos sobre a promessa de paz, onde nós estudamos sobre a paz no plano de Deus, a paz ilusória do mundo, né? Tem uma paz aí que é uma falsa paz, né? E a paz que Jesus prometeu, a verdadeira paz, porque só pode oferecer algo aquele que tem. E Jesus é a paz perfeita e Ele nos oferece paz. Então, no último tópico da lição, de número 8, nós aprendemos sobre essa paz gloriosa prometida por Jesus, quando ele chega e disse: dou a minha paz, deixo-vos a minha paz, ou a minha paz vos dou. Né? Então, Cristo é a nossa paz. E a lição de hoje é a lição de número 9. E a lição de número 9 nós vamos tratar sobre as promessas para pais e filhos. E para comentar a lição de hoje, nós temos a presença aqui do companheiro Evangelista David. Paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Valcir, paz do Senhor, presbítero Alan, paz do Senhor a todos irmãos que estão nos assistindo. É um motivo de alegria estar aqui mais uma vez. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra de sabedoria para o teu coração, para a tua vida, para o teu ministério. Glória a Deus. E também a presença do pastor Alan Batista, né? Coordenador do Departamento da Família do nosso campo, está conosco. Paz do Senhor, companheiro. Pastor Valcir, paz do Senhor, pastor David, paz do Senhor. Queridos professores, é um prazer mais uma vez poder estar com todos vocês. Fiquem atentos, acredito que muita coisa será útil para o seu ensinamento nesse próximo domingo. E uma vez mais, o Evangelista David, que auxilia ali na nossa subsede, no Afonso Pena, lá do pastor Lailton, né? Localizá-lo lá, né? Lição de número 9, as promessas para pais e filhos, né? Eu quero pedir já ao Evangelista David fazer a leitura do texto áureo. Muito bem, texto áureo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Efésios capítulo 6, versículo 2 e 3. A verdade prática nos diz assim: entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênçãos e proteção. Os objetivos da lição, pastor Alan Batista? Querido professor, os objetivos da nossa lição nesse domingo primeiro, mostrar biblicamente como deve ser o relacionamento entre pais e filhos. Segundo, conscientizar do cuidado que os pais devem ter com os seus filhos. E terceiro, compreender as bênçãos que Deus tem para os pais e os filhos. Nós vamos agora à leitura bíblica em classe, que está no Salmo de número 127, versículos 3 ao 5, e também na carta que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 6, versículos 1 ao 4. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Após a leitura bíblica, nós vamos para o conteúdo da lição, pensando então nessa lição de número 9, promessa para pais e filhos. E o plano de aula, ele traz para nós, na lição do professor, algumas orientações muito interessantes,
vai tratar principalmente da carta de Paulo aos Efésios, falando de princípios para o marido, princípios para a esposa, princípios para os filhos, princípios para os pais, né? Então é interessante olhar para esses princípios e a gente vai hoje caminhar pela lição pensando nesses pontos. Essa introdução diz assim que os filhos são presentes de Deus, embora a criação deles envolva desafios e responsabilidades. Mas o Senhor deixou a sua palavra ensinamentos que, se seguidos pelos pais e pelos filhos, vão garantir relacionamentos saudáveis, proteção e felicidade. Creio que relacionamentos saudáveis e duradouros, né? A gente pode acrescer aqui um pouquinho essa palavra a mais, né? Na motivação, eu quero destacar aqui, já vou entrar nas perguntas, os pais são os primeiros referenciais para as crianças, que as crianças têm a respeito de Deus. Eu estou aqui com um pai de 2 jovens e um adolescente, né? E um pré-adolescente, posso dizer? Como é que tá? Que idade está o... Na verdade, criança, 7 aninhos. 7 aninhos ainda? Nossa, que bênção. Então, 2 pais aí com experiências, um já passou por ela, mas outro está vivendo na atualidade com uma criança aí, 7 anos, e já está definhando quase para a pré-adolescência, né? E é muito interessante pensar isso, né? E entender isso aí que a lição vai trazer para nós, né? Que o primeiro referencial para eles são os pais, somos nós pais, né? Essa é a ideia, né? E vai dizer, é deles a responsabilidade dos pais, né? O compromisso de ensinarem os filhos os preceitos do Senhor, conforme Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. A introdução geral da lição vai dizer que as promessas de Deus, elas voltadas ao relacionamento entre pais e filhos, são bênçãos e nós temos que desfrutar da melhor maneira. E indo já para o primeiro ponto, e eu vou contigo, pastor Alan, pensando no relacionamento bíblico, que é o primeiro ponto dessa lição, entre pais e filhos. E os filhos são bênçãos, né? Mas os pais têm as suas responsabilidades. O primeiro subponto fala de pais e filhos, né? Então, quer dizer, os filhos são bênçãos, mas existem as responsabilidades dos pais, né, pastor? Poxa, você, evangelista David, querido professor, ainda continuando um pouco sobre a importância que o senhor traz para nós sobre a questão dos pais, o apóstolo João, ele escreve na sua primeira epístola universal, no capítulo de número 2, versículo 12 até o 15, ele vai falar por 2 vezes, quando Deus se dirige para os pais e diz, eu vos escrevi, pais, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Quer dizer, os pais conhecem a Deus primeiro do que os filhos. E os pais têm essa responsabilidade, sim, de ser referenciais para os seus filhos, de apresentar para os seus filhos quem é Deus. Então, dentro desse conceito bíblico, a Bíblia Sagrada, que é um livro completo, atual, não é? Um livro que fala de todas as coisas, também menciona acerca da importância da família, acerca de como deve ser essa convivência familiar. Observemos, no primeiro ponto, sobre pais e filhos, o comentarista da lição, ele traz algo que está na leitura bíblica em classe. Essa base dos Salmos 127, como também os Salmos 128, são 2 salmos denominados por alguns doutores do conhecimento como os Salmos da família. E observemos que, dentro da leitura, é muito importante o professor se ater à importância que compete à responsabilidade dos pais na condução dos seus filhos. Logo, o salmista coloca que os filhos são como flechas na mão do valente, na mão dos pais. E se nós analisarmos de uma maneira criteriosa, a flecha, ela é posicionada pelo guerreiro. Aqui esse guerreiro, ele traz essa ideia do pai, que pega a flecha, coloca no arco e mira para onde deseja mirar. Aqui traz para nós o entendimento, querido professor, querido aluno, irmão que nos escutam, a responsabilidade da condução da vida, de maneira psicológica, de maneira emocional, familiar e espiritual. Os pais têm a responsabilidade de oferecer aos filhos o melhor possível, desenvolvendo, além da sua paternidade, a sua amizade, suas orientações, a apresentar Deus à vida deles. Então, aos pais vem essa responsabilidade. E filhos como herança
Então, aos pais cabe a responsabilidade da mordomia familiar. E um dia, sim, também, nós responderemos por isto. Então, ao pai compete a nutrição, não apenas física, mas também espiritual. As orientações sociais sobre a educação do filho, seu desenvolvimento, o respeito, o seu comportamento. Aos pais competem também a responsabilidade da sua manutenção no termo de vestimenta, do termo de alimentação. Isso aqui é muito bom e muito pertinente pontuar ao querido professor sobre essas responsabilidades. Você conduz os seus filhos a Deus. Você é que leva os seus filhos a Deus. Então, dentro dessa responsabilidade, veja que o comentarista ele coloca que são úteis e importantes para a sociedade. A família é a primeira instituição estabelecida por Deus. A igreja e a sociedade depende da família. Se a família é bem estruturada, se os pais procuram cada vez mais melhorar no seu comportamento, nas suas atitudes, no seu relacionamento com os filhos, desenvolvendo uma relação de respeito e não de medo. Porque o medo, ele só leva o respeito na presença quando o pai está. Porém, na ausência, os filhos não irão fazer o que deveria fazer. Mas os pais, com sabedoria de Deus, desenvolvem o respeito entre ele e os filhos. Além da paternidade, a amizade de amigos, sim, a fim de que os filhos desenvolvam e tenham nos seus pais as referências, para que quando eles tenham uma dúvida lá fora no mundo, eles saibam a quem primeiro perguntar, que é o seu pai e a sua mãe em casa. Então essa é uma responsabilidade que vem desde a tenra idade, o desenvolvimento, desde a maternidade, desde quando a criança está começando a engatear, seus primeiros alimentos, seu desenvolvimento do primeiro, segundo, terceiro. Se eu tivesse tempo, iríamos destrinchar sobre a questão do desenvolvimento psicossocial, de 0 a 2 anos, a importância do aprendizado da criança, de 2 a 4 anos, de 4 a 6, de 6 a 8. O que essas fases têm a ver com a importância do aprendizado familiar dentro da casa que compete ao pai e à mãe? Então, pai e mãe têm essa responsabilidade que Deus um dia pedirá conta a todos nós. Então, é possível sim essa relação ser saudável, uma relação que nutre, uma relação que traz conforto, uma relação, teremos dificuldades? Sempre teremos. Todos os lares sempre teve. Mas que as dificuldades de entendimentos, que elas não venham ser preponderantes ou maiores do que a harmonia familiar e a responsabilidade que você, pai, tem em criar e educar os seus filhos. Então, preste atenção nisso. Os seus filhos são herança, os seus filhos são flechas, conforme está aqui no primeiro subponto, e compete a você guiá-los. Então, pai e mãe, está na hora cada vez mais, dedique-se aos seus filhos, tenham tempos estabelecidos para diálogo, alimentação juntos, companhia, convivência, lazer, espiritual também. E assim você vai promover aos seus filhos uma nutrição completa e saudável, e os seus filhos terão você como referencial para a vida deles. Glória a Deus, né? Maravilha. Então, já começamos com essa... com quente, né? Vamos dizer assim, né? Falando dessa ideia, e os filhos são flechas. Agora, evangelista David, um mandamento com promessa para os filhos. A leitura do texto áureo, ela vai falar de Efésios 6, 2 e 3, que o filho honrar o pai e mãe, para viver bastante na terra. E eu empresto a leitura aqui que Paulo deve ter usado também, uma releitura de Êxodo capítulo 20, versículo 12, quando vai falar lá do mandamento, né? Honra o teu pai e tua mãe, para que você tenha longa vida na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então esse segundo subponto, David, eu deixo contigo, porque esse mandamento, ele já vem com uma promessa para os filhos. Né? Muito bem. Esse mandamento, inclusive, eu acredito que sempre foi bastante esmiuçado na igreja, ensinado essa questão. Como disse o pastor Evalcir, Êxodo capítulo 20, versículo 12, diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, esse é um mandamento com promessa. Quer viver ter uma vida longa, abençoada nessa terra, honra o teu pai e a tua mãe. Inclusive, eu quero ressaltar aqui uma fala de um pastor lá do norte do Paraná. Ele dizia assim: já percebeu que existe
pessoas que são muito má e diz que vaso ruim demora a quebrar, né? Então acho que esse é um ditado muito popular lá. E às vezes a pessoa tem uma vida totalmente fora dos padrões sociais, nós podemos dizer assim, mas é uma pessoa que respeita o seu pai, que honra o seu pai e sua mãe. Então essa pessoa parece que tem uma vida mais longa. Inclusive ele mencionou muitas pessoas que não têm uma cultura cristã, mas têm um código de ética com seu pai e sua mãe tão grande, que são muitas vezes as pessoas que são traficantes, bandidos, e você vê que essas pessoas, muitas delas vivem muito tempo nessa terra, porque já tem uma promessa sobre a vida deles aí por respeitar os seus pais e suas mães. E isso é um grande desafio, como disse já o pastor Alan, a respeito da situação que nós enfrentamos hoje nos dias atuais. Pois nos dias atuais nós vemos que os pais, os filhos, praticamente perderam o respeito um com o outro. Então, se o filho quer de fato ter uma vida na terra abençoada, uma vida longa na presença de Deus, e também não adianta, né? Mencionei sobre o bandido, mas falar que você honra teu pai e vai ter uma vida feliz na terra sem viver no caminho do Senhor, isso é quase impossível. Então você tem que andar também na presença de Deus. Mas é uma promessa para você, filho que está assistindo, para você, professor, ressalte isso hoje, com certeza, na escola bíblica dominical, porque isso é de suma importância, os filhos entender que os pais têm que ser respeitados, que os pais não são apenas colegas, são muito mais do que isso. Os pais são os nossos amigos, nossas pessoas que nos ajudam. Então o respeito que nós temos com o nosso pai tem que ser maior do que o respeito que nós temos pelos nossos amigos, pelos nossos próximos, porque tem muito pai que fala assim para o filho: olha, eu não sou teus amigos, né? Eu vi muito isso, já passei muito por essa situação também quando dirigi a igreja, enfrentando alguns conflitos familiares, não com a vasta experiência do pastor Alan, mas é uma experiência que eu tive assim de ser pequenos detalhes que poderia ser ressaltado ali, afirmado e apontado novamente para se lembrar como fazer, para o filho entender qual é a posição dele, qual é o dever dele dentro dessa sociedade, dentro da casa dele. Tem muitos filhos que pensam assim, não, as pessoas vão na igreja, é uma bênção na igreja esse jovem, essa criança, esse adolescente, mas só na casa que vai ver a realidade. E é ali que nós temos que demonstrar que nós somos pessoas de Deus, que nós somos pessoas que vivem diante da presença dos homens, cheio de Deus, e mostrando no trato, na vivência, como que nós se portamos diante dessa sociedade. Então o filho, ele tem que de fato respeitar o seu pai. Eu acredito que hoje é muito raro acontecer isso, pastor Valcir, de filhos, por exemplo, parar para almoçar com seu pai, para jantar com seu pai, para ter aquela comunhão, e geralmente deixa o prato cair, né? A gente fala peteca cair, deixa o prato cair para um lado. Então a gente tem que equilibrar a vida religiosa, a vida social com os nossos filhos, e também tirar um tempo. A Bíblia diz em Provérbios, né? Tempo para todas as coisas. Às vezes nós achamos que só levar o filho para a igreja já basta. Não, nós temos que fazer muito mais para isso, né? Para que os filhos venham a ter esse respeito conosco. Então, um mandamento de promessa, que vem com uma promessa, e a Bíblia diz muito clara que os filhos são herança do Senhor. E por um tempo, pastor Evalcio, eu achava que o filho era nossa herança. E a herança do Senhor, não é nossa herança, é a herança do Senhor. E o Senhor, quando dava filho, o hebreu tinha muito essa consciência, quanto mais filhos eles tivessem, eles poderiam prosperar mais na terra, porque eles precisariam de mão de obra. Então os filhos ajudariam no desenvolvimento do seu trabalho, e geralmente seguiam o que o pai fazia, né? Por isso que o judeu, ele tem bastante filhos, né? Verdade. Nós vamos voltar nesse ponto, porque o próximo subponto, que é o 3, vai falar de mandamentos e bênçãos para os pais. Nós estamos falando 2 de mandamento com promessa para os filhos. E o próximo, ele vai usar o Efésios 6:4, né? Vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina de admoestação do Senhor. Mas agora, pensando agora, não trabalhar os dois aqui, junto com o pastor Alan e o evangelista David, por quê? É difícil, às vezes, honrar pai e mãe. Tem gente que talvez está nos assistindo, e professor que vai preparar essa aula, que vai se deparar com esse questionamento interno. É difícil, às vezes, tem situações, circunstâncias, mas a Bíblia é clara e ela não negocia princípios. Há uma promessa de longevidade na terra para o filho obediente e que honra, né? Não é só ser obediente, tem que honrar o pai e mãe. Mesmo e não tem uma abertura ali, porque tem pessoas,
pastor Alan, a gente pode usar muito ele aqui nesse sentido, porque ele tem experiência de sala, né, na área da psicologia, de atendimento, né? Que às vezes a pessoa, eu não perdoo porque o pai fez algo horrendo, e tem que analisar todos esses pontos, ou que os pais fizeram algo que horrendo e ele está revoltado, mas a recomendação da Bíblia é sempre partir para o perdão e a honra aos pais, né? Então é um desafio muito grande, né? É, muito grande, porque às vezes os pais eles não têm o cuidado devido, pastor, e você, querido professor, no seu comportamento. É, bem colocado pelo evangelista David, que tem tantos filhos que às vezes estão em situações difíceis na vida, mas eles têm um código de conduta, vale salientar e reforçar isto, de respeito e de princípio aos pais. E por outra ocasião também, por outro lado, às vezes também tem alguns pais que têm comportamentos que não deveriam ter. E que isto para os filhos, muitas vezes podem gerar codificações terríveis que desnorteiam as vidas dos filhos. Porém, entre a atitude de um filho ou de um pai, nós temos um balizador. Nós temos nossa estrutura, que é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Ainda que os pais eles venham agir de maneira equivocada, errada e desonesta, que desabone a sua conduta, ao filho cabe a palavra honra, independente do que ele foi, do que ele fez, não é? Então, ao filho cabe isto. Mas também vem essa recomendação aos pais, pastor, você, pais, não provoqueis a ira dos filhos. Veja, queridos irmãos em Cristo, a Bíblia fala de tudo. A Bíblia está pronta, é um manual completo para nos orientar. Se o apóstolo Paulo traz esse ensinamento para a igreja, que isso se reverbera também para o nosso tempo de hoje, é porque muitas vezes, se nós não tomarmos cuidado, através dos nossos comportamentos, como pais que somos, se não tomarmos cuidado, a gente promove a ira no coração dos filhos, por agir de maneira muitas vezes injusta, por agir muitas vezes de maneira com autoritarismo. Autoritarismo é uma coisa, autoridade é outra coisa. Então, muitas vezes, pelo orgulho exacerbado humano, às vezes falta a compreensão da humildade na mente e no coração de um pai, não é? Muitas vezes, em alguma palestra, a gente ministra isto. Quando que você pediu desculpa a seu filho? Para alguns pais carregados com muitos ensinamentos de gerações passadas, um pai não pede desculpa a um filho, porque se pedir vai perder a sua autoridade como um pai. E eu hoje quero dizer a todos vocês, professores, e aqueles que nos ouvem, que não é bem assim. Eu já precisei pedir desculpa a meus filhos quando eu errei. E isto não diminuiu a minha autoridade como pai. Isto melhorou a minha autoridade e a minha amizade com os meus filhos. Hoje os 3 já são aí grandes, 2 adultos, 1 adolescente, já chegando já à parte jovial, vai completar 17 anos. Mas pela misericórdia de Deus, servimos juntos ao Senhor. Hoje desfrutamos de conversas a nível financeiro, emocional, espiritual. Temos muitos diálogos em casa, até mesmo na escolha de namorada. Mas por quê? Porque nós desenvolvemos uma amizade. Então é interessante pais e filhos ter essa flexibilidade. Eu errei, peço desculpa, não é? Então, e muitas vezes, pais, preciso falar isso para vocês de uma maneira muito séria. Muitas vezes nós erramos. Erramos em atitudes, em palavras, em gestos. Erramos, às vezes, em comportamentos familiares na nossa casa com a nossa esposa, não é? Muitas vezes a esposa com o marido, e tudo isso os filhos estão vendo. E esses nossos gestos e atitudes podem promover ira nos filhos. Ora, queridos, por favor, me escutem, preciso dizer isto. Eu já palestrei para muitos jovens, onde falaram que eu não quero me casar. Por quê? Porque eu não quero correr o risco de encontrar uma pessoa para a minha vida que o meu pai encontrou, que a minha mãe encontrou. Então veja, as nossas atitudes precisam ser analisadas. As nossas atitudes precisam ser coerentes com o nosso papel de cristão e com o nosso papel de pai que nós temos. Então, querido pai, querido professor, vaticine isto, não é? Que a gente possa rever nossas atitudes, nossos comportamentos, que a gente possa nutrir nossos filhos com bons comportamentos e não promover a ira, não é? Lá na frente também nós vamos falar dos limites que os filhos precisam ter, mas neste ponto, aqui o assunto é direto com os pais.
Pastor, você. Ok, que maravilha. Não, a responsabilidade é grande. Agora, deixa eu ir com o evangelista David, nesse terceiro ponto. Tá dizendo aqui na lição, né? É verdade que não é fácil criar filhos, né? E essa é uma pergunta que eu te faço, né? Porque não vem com um manualzinho, né? Bonitinho, tudo certinho, igual você compra um aparelho, vem lá. Não. Às vezes vem um em outra língua, a gente sofre para acertar o manual, mas ele não vem com um manualzinho lá, com horários, tudo definido, né? Então, essa pergunta eu deixo contigo agora. Muito bem, tem até um comentário aqui do livro de Provérbios, do Charles Swindoll, que até comenta sobre isso, né? Eu quero até ler, diz assim, ó, há uma enorme quantidade de trabalho na criação dos filhos, muito mais do que a maioria das pessoas jamais saberá. Entre os dizeres eloquentes das Escrituras, há um tratado extraordinário sobre o papel dos pais. Ele é ao mesmo tempo profundo e prático, cheio de sábios conselhos e forte encorajamento. Deus valoriza os pais que dão ao seu lar, aos seus filhos, a prioridade que eles merecem. Então, eu te disse isso, irmãos, e às vezes a gente falha, eu falo assim como um cristão, porque levar o filho para a igreja, você tudo sabe fazer muito bem. Vai para a igreja, escola dominical, e ensina a palavra. Só que aquilo que o pastor Alan comentou, eu ter um momento com ele, eu ter uma conversa com ele, eu ter um diálogo com ele, eu ter um momento social com ele, de brincadeira. Às vezes meu filho espera eu chegar e fala assim, pai, vamos brincar de carrinho. Eu estou na fase mais de criança ainda, né? O pastor Alan já está na fase mais avançada, que eu vou chegar lá ainda também. Mas é interessante que quando fala-se pedir perdão para o filho, irmãos, quando o pastor Alan fala isso, talvez você deve estar pensando, não, mas é que os filhos do pastor Alan já está com 17 anos, mas eu quero dizer que teve uma feita, pastor, que eu corrigi meu filho e eu percebi que eu estava errado. Ele tinha seus 5, 6 anos, e eu fui lá no quarto dele, ele foi chorar, eu fui lá no quarto dele, sentei com ele, olhei bem no olho dele e falei assim, filho, o papai errou, o papai veio pedir perdão para você. Ele chorou, me abraçou, se alegrou. Isso, e realmente, eu posso dizer, cria um vínculo. E não espera chegar na adolescência para fazer isso, né? Aproveite agora é o momento. Porque realmente essa lição, ela vem num momento muito importante de nossas vidas. Nós precisamos entender como fazer. E aí, se você tem dúvida, irmãos, além do seu pastor, sempre Deus vai ter e direcionar psicólogos para você, né? E quando fala-se de papel de criação de filhos, eu já vi, o tempo que eu dirigi igreja, o tempo que eu assomei ajudando também na liderança, percebi o seguinte, que tem muitos pais que eles tentam ter uma conversa com o filho na irritabilidade, mas irritando o filho, sabe? Quando você vai provocar o seu amigo brincando no colégio, tem pai que faz isso com o filho. Isso daí, irmão, cria totalmente uma barreira entre o pai e filho. E eu lembro que eu falei certa feita isso para uma pessoa e ela desacreditou de mim na hora. Falou, olha, toma cuidado com essa postura, situação que vai te trazer um prejuízo lá na frente. Eu falei, não, nada a ver. E quando o negócio começou a desandar, aí ela precisou, ainda bem que conseguiu, ainda bem que teve essa hombridade de fazer isso, né? Procurar um psicólogo, um especialista para orientar. E o psicólogo, de fato, orientou dessa forma, né? Então, cuidado com como você vai criar o teu filho. O teu filho não é alguém que você tem que estar... É um termo popular do jovem, está zoando com ele no meio dos familiares. Isso aí prejudica, com certeza, até o desenvolvimento da criança, né? E só pegando um gancho aqui agora, aproveitando esse ensejo, bem pertinente para esse momento, que às vezes assim, eu já atendi casos de famílias de terem 4, 6 filhos, e veja, a lição diz, não é fácil criar filhos. E muitas vezes os pais acham que todos os filhos são iguais. Não, eu criei um desse jeito, vai ser tudo do mesmo jeito. E, incrivelmente, é observar que a subjetividade humana, ela nos mostra que nenhum é igual. Eu tenho 3 filhos, eu e minha esposa, filhos do mesmo pai, filhos da mesma mãe, e todos 3 têm personalidade e caráter diferente um do outro. Todos 3, cada um tem um quê diferente do outro. Então, cada filho, ele assimila uma correção de um jeito, orientação de um jeito. Às vezes, é importante o pai ter esse cuidado. Às vezes, a mesma medida que você falou com o mais velho, talvez o do meio não vai saber suportar a mesma medida. Você não vai deixar de corrigi-lo, de orientá-lo, mas você vai ter que ter um tato para conhecer um pouco como é a situação de vida dele, o comportamento e entendimento. Você vai corrigir ele do mesmo jeito como corrigiu o mais velho, mas com palavras diferentes, com gestos diferentes, às vezes até em local diferente de como você corrigiu o outro. Porque
cada um vai assimilar uma correção, uma orientação de uma maneira diferente do outro. Eu já atendi casos e teve casos que eu precisei chamar o pai à minha clínica e ele dizer, puxa, mas como? Eu tive 5, criei tudo igual, mas esse está dessa forma. E todos não são iguais, não. Eu falei, não, senhor, o senhor está enganado. Então, querido pai, querida mãe, saibam disto. Os seus filhos, eles têm temperamentos diferentes um do outro. Eles têm entendimentos diferentes um do outro. Eles vão receber a informação diferentes um do outro. Então, compete aos pais, sim, o conhecimento, a sabedoria e a prudência de saber como que eu vou dizer para esse que ele está errado. Como que eu vou dizer para aquele que ele errou e trazer ele para perto de mim? Isso aí vai ser um manejo, um tato que compete a você que é pai para saber conduzir, não é? Não estamos dizendo aqui que você vai passar a mão por cima de um e do outro, não. Não é isto. Você vai ter a responsabilidade de corrigir todos, porém, da maneira sábia e certa para com cada um deles. Pastor. Que bênção, né? Nós estamos estudando a lição de número 9, né? Essa promessa para pais e filhos, e pensamos nesse primeiro ponto sobre o relacionamento bíblico entre pais e filhos. Agora nós vamos para o ponto 2, que fala do cuidado dos pais com os filhos. E uma vez mais, a nossa palavra de gratidão e o nosso pedido a você que está nos acompanhando para se inscrever no nosso canal, divulgar a nossa programação. Nós sempre falamos aqui que o nosso intuito é levar sempre um pouco mais de conhecimento para você, professor, para você, superintendente, para você que ama estudar a palavra de Deus e vai preparar essa lição para o próximo domingo. O ponto 2, cuidado dos pais com os filhos. E aí eu vou com o evangelista David, porque o primeiro ponto vai falar de cultivando o ensino da palavra de Deus, segundo, as prioridades na vida familiar, e terceiro, disciplina e estímulos aos filhos. Primeiro com o David aqui, cultivando o ensino da palavra de Deus, né? E você já deu uma leve fala, né, nas entrelinhas da sua fala sobre a questão da levar a escola, que é a recomendação do ponto, né, desse cuidado com relação à palavra, né, olha, encorajando a participar de reuniões e cultos de estudo bíblico, né, como a escola dominical, o culto de ensino da palavra de Deus e outras atividades que hoje nós temos, por exemplo, aqui no Templo Sede com a nossos adolescentes, nossas crianças, nossos jovens, sempre tem atividades de estudos bíblicos contínuos para eles, né? Então, assim, é uma recomendação para esse cuidado, David, cultivar esse ensino. Muito bem, né? Inclusive, eu quero relatar aqui um pequeno testemunho. Eu lembro que quando meu filho, bem pequenininho, compramos aquela Bíblia infantil, que tem só os desenhos, e ele gostava muito daquela Bíblia, né? Com certeza, criança, tudo coloridinha, a Bíblia. Só que começou a aprender ali na escola, ele pediu para mim uma Bíblia já normal. Então, tive que comprar uma capinha de criança também, mas ele tem uma Bíblia hoje, igual a nossa Bíblia também. Está muito feliz com essa situação, né? E é um amor, um carinho por aquela Bíblia. Eu lembro que essa semana retrasada, ele acabou esquecendo a Bíblia no carro, foi para a salinha. Quando eu cheguei na escola, bati na porta lá e entreguei a Bíblia dele, pensa na alegria da criança e está recebendo a Bíblia e também está sendo contabilizada a Bíblia dele lá na escola dominical. Então, acho que o incentivo dos pais em levar a criança para a escola bíblica dominical justamente é para ajudar os pais, de fato, nessa metodologia de ensino da palavra de Deus. Porque, pastor Valcir e pastor Alan, muitas crianças talvez tenha essa dificuldade no celular porque o pai não tem aquela didática para ensinar a criança no celular. Isso também não pode o pai deixar, então, já que eu não sei, não vou ler uma palavra, não vou fazer uma oração na minha casa. Então tem que ter o incentivo do pai nessa situação. E esse incentivo começa, de fato, você levando a criança na escola dominical. Porém, antes disso, na sua casa, no seu lar, dentro do seu lar, tem que ter um incentivo do pai, lendo a palavra de Deus, orando, ensinando na sua casa. Uma vez, um ponto muito legal da casa, que é um dos altares, quando nós falamos do altar para Deus, que é a nossa mesa, talvez você reunir sua família na mesa, ler uma palavra, fazer uma oração. Não precisa ler o Salmo 119, irmão, inteiro lá, senão você vai deixar a criança cansada, mas lê um versículo, lê um salmo pequeno, até a criança ir acostumando e se adaptando a essa situação. Não tem como a pessoa falar assim, não, eu não sei fazer isso. Não sabe ler, hoje você vai dar até um play na palavra de Deus lá e vai ouvir junto com a tua família e vai orar. Então não tem como escapar, irmãos. Hoje não tem como escapar. Você tem a tecnologia aí para facilitar.
Mas lembrando então que isso começa dentro da casa, porque lendo a palavra e orando, eu lembro que o meu filho aprendeu agora, isso é muito bacana, tudo que ele pede para mim, por mais que às vezes tenha condição não de comprar, tem muitos pais que, quando o filho sabe ler, falam, primeiro você vai ler esse livro, depois você vai ganhar esse presente, ou vai conquistar aquilo, já colocando metas e objetivos para o filho, né? O meu, eu ensinei a ele que tudo que a gente precisa tem que pedir para Deus. Então, se ele já pediu para mim, eu tenho que comprar, eu vou comprar já, tô orando a Deus para que isso aconteça, né? Mas eu lembro que eu falei para ele, filho, a gente tem que orar para ter as coisas. Então, ele vai lá no quarto dele, dobra o joelho já com 7 anos e ora. E quando não, eu estou orando, ele fala assim, pai, eu vou orar também. Dobra o joelho e começa a orar, e no começo foi repetindo as palavras. Então, isso vai criando já uma criança na presença do Senhor. Porque hoje, pastores e professores, as crianças, a maioria dos pais, o pastor ela vai saber falar isso muito melhor que eu, ele dá o celular para o seu filho. Isso aí eu não quero falar qual que é a idade certa, porque eu não sou especialista nessa área. Mas dizer que se você der o celular para o teu filho novo, você tem que controlar, né? Para ele também fazer outras coisas. Porque tem pai que dá o celular para o filho para não ficar com o filho, isso é um problema. Então tira um tempo de oração com o filho, um tempo da leitura da palavra com o filho. E é simples, coisa de 15 minutos a 20 minutos você faz isso daí. Você ora, canta um hino, leia a palavra. Em casa, eu não sou músico, né? Mas a minha esposa canta, toca, e meu filho gosta de uma bateria que eu nunca vi. Então isso já vai incentivando ele, mostrando aquilo que ele gosta e contando a história que ele gosta de ouvir também. Então, pais, um conselho incentive os seus filhos a ler a palavra de Deus, a orar, a buscar a presença de Deus e leva os filhos para a igreja. Mas não só leva, vá com ele para a igreja, né? Ensina no caminho, não é o caminho, ensina no caminho. Leva a criança na igreja, vai com ela, participa. Eu lembro que, pastor, só para fechar aqui, quando meu filho fazia a apresentação, então na Afonso Pena, ele fica na frente, as crianças, né? E ele lá na frente, ele olhava para mim, para ver qual que seria a minha aprovação, qual era a minha reação da atitude dele estar lá. Então, quando ele lê um texto na frente e olha para mim, para ver se eu vou ficar feliz ou não, então a criança, ela sente muito isso. Então, pai, dê uma atençãozinha pro teu filho, tenho certeza que ele vai se alegrar muito, porque detalhezinhos simples que ele faz, ele quer mostrar, ele quer ver a tua aprovação, se você aprova ou não. Então, vale a pena você estar insistindo, investindo na criança. Eu acredito que isso não tem preço. Olha aí, professor, a dica, né, para você, pai, fazer aí, né? Você falou de tempo, ele falou de tempo, pastor Alan, e uma questão que a gente pode abrir até aqui, que não está na lição, que eu deixo contigo também, mas você pode fazer o seu comentário, é a questão desse relacionamento no lar, né? O tempo de ler a Bíblia. Você falou de um determinado tempo aí, mas eu acho que isso se torna tão prazeroso que daqui a pouco esse tempo ele duplica, triplica, porque é bom. Sim, pode. Aproveitando esse ensejo, querido professor, querido aluno, irmão que nos acompanha, eu sei que às vezes existem muitas informações que elas são ignoradas, mas todos vocês são sabedores que existem programas, filmes, essas coisas, que existem lá aquelas faixas etárias de idades aconselháveis para assistir ou não assistir. E há uma informação da união de algumas profissões e ciências, por exemplo, psiquiatria, a neurologia, a pediatria e a psicologia. Após anos de estudos, chegaram a uma conclusão. E como um grito que, às vezes, eu sinto que não está sendo ouvido, e muitas vezes isso não é disseminado, mas vale a pena aproveitar também esse momento, já que estamos falando de tempos, de orientações aos pais. Que tempo meu filho pode estar usando um eletroeletrônico? Olha, todas essas ciências que eu mencionei, elas orientam o seguinte: de 0 a 6 anos é recomendado que nenhum deles tenha uso de aparelhos eletrônicos. De 6 a 12 anos, até 1 hora por dia, com o auxílio e acompanhamento dos pais. De 12 anos em diante, até os seus 18 ali, até 2 horas por dia. Isso é fruto de estudos da neurologia, pediatria, psiquiatria e psicologia. Ah, mas eu só dou para o meu filho conteúdo acadêmico, nocivo, bom esse e aquilo. Escute, as fases de desenvolvimento cognitivo de um ser humano, ela tem para cada tempo a necessidade e a importância de conteúdos que lhe farão bem ou não lhe farão bem. Existem muitas pessoas desencadeando, cada vez mais jovens e novas em idade, problemas de ansiedade, de autoestima baixa, e muitas vezes está relacionado a tempos
E há épocas em que ainda elas não estão preparadas para estarem atiçando, mexendo com as suas cognições. Então, guarde esse conselho à luz da ciência, tá bem? Então, é importante, dentro desse papel, os pais terem esse cuidado. A leitura é muito importante. A leitura ativa o nosso cérebro, melhora a nossa capacidade de compreensão, de desenvolvimento de texto, de diálogo, de escrita, de memória. É tudo de bom a leitura. Havia até uns anos atrás um slogan que dizia: você é o que você lê. Porém, esse slogan foi esquecido de muitas pessoas. E, lamentavelmente, as pessoas não gostam de ler. Mas a leitura é tudo de bom. Então, até nisto, o pai que serve a Deus juntamente com sua mãe pode levar os filhos à leitura. E qual o livro que a gente tem, que mais a gente tem na nossa vida? A Bíblia Sagrada. Conduzir o teu filho a esse contato, a essa leitura, a esses momentos aí, será muito importante para o âmbito da família cristã. E é bom pensar na questão dos hábitos, né? Que tem gente que fala que, eu vou ler, eu durmo, né? É porque o cérebro, ela não está habituada a ler. É que o hábito faz, né? A gente faz o hábito, né? Tem gente que diz assim: eu não gosto de ler. Aí eu digo: leia sem gostar. Depois você vai gostar. Eu lembro numa pós que eu estava fazendo, o orientador, ele dizia assim: se você não gosta de ler, empresta o teu livro aqui, eu vou fazer até um merchan para ele aqui, né? Se você não gosta de ler, leia pelo menos uma página por dia. Mas é muito, então leia pelo menos uma linha por dia. Mas leia, não fique sem ler. Ele usava essa expressão sempre para incentivar a ler, porque leitura é hábito, né? E depois que adquire o hábito, você não quer mais parar de ler, né? Essa é a grande verdade. Prioridades na vida familiar, eu até olhando esse ponto aqui, preocupado que ele vai tratar até com líderes aqui, de certa forma, nos versículos citados, né? Porque 1 Timóteo 3, 2... 4 e o 12 vai falar da responsabilidade do pai, né, ali, que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado a vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. E assim continua, né? E é interessante que o escritor ele elenca aqui uma hierarquia de prioridade para os cristãos que nós devemos fazer, né? Ele começa assim: primeiro, na hierarquia, cônjuges, né? Eu e minha esposa. Segundo, na hierarquia, os filhos. A escala de preocupação que ele traz aqui, né? E depois que estamos nos cuidando dos filhos, aí vem a igreja local. A problemática hoje é que há uma inversão, né? Eu, às vezes, vou usar um termo, não que isso é realidade, né? Mas às vezes eu estou de mal com a minha esposa, não estou bem com ela, mas quero que a igreja faça aquilo que eu estou pregando. E aí pego o filho que não ensino em casa, que espanco em casa e trago na igreja para que o professor lá, o David, ensine ele o bom caminho, e não ensine ele em casa. Então, essa inversão de valores nessa prioridade da vida familiar me preocupa muito hoje, na atualidade, que pais que estão, já foi até citado aqui, terciarizando responsabilidades. A Bíblia não acorda com isso, né? Ou estou falando besteira aqui, senhores? Não, né? Não tem a orientação da Bíblia primeiro. Então, a hierarquia aqui que Erinaldo Renovato escreve na lição primeiro o cônjuge, esposa e esposo. Depois, na hierarquia, filhos, vão cuidar deles. E depois, a igreja local. Aí vai dizer assim, quando a nossa família está bem cuidada, consequentemente, teremos uma igreja bem assistida. Porque é automático, eu não preciso de falar, a igreja está vendo. É o poder do exemplo, né? Ora, vamos lá. O terceiro ponto, ele vai falar da disciplina e estímulos aos filhos. E essa palavra disciplina aqui, por muito tempo, ela foi, como que eu posso dizer, o temor e o tremor de muitos, né? Quando falava em disciplina, era um problema. É claro que aqui traz uma outra conotação, mas dentro dessa mesma ideia. Então, eu deixo contigo esse ponto, quando vai falar da disciplina e estímulos aos filhos. Até a lição fala, né? A disciplina dos pais aplicada aos filhos deve ser equilibrada e baseada em amor. Então, queridos professores, queridos pais que estão nos ouvindo, a lição continua com essas orientações. E em tudo, né? Observe que a disciplina e estímulo, ela deve andar junto. Como bem colocado aqui pelo pastor, antigamente a gente tinha medo de ouvir essa palavra.
Vou lhe disciplinar. Meu Deus. Essa palavra vou lhe disciplinar antigamente já tínhamos na nossa mente, vou levar uma coça, eu vou levar uma surra, vou ser lapiado. Essa era a ideia que nós tínhamos. Na realidade, é muito interessante observar, querido pai, querida mãe, que os filhos como herança de Deus na nossa vida, desde sempre. O que é disciplinar? Primeiro, é muito importante que nós sejamos sarados para podermos sarar os outros. Então, é muito importante sermos disciplinados para podermos disciplinar. Então, essa é uma característica que deve estar na vida dos pais. Saber orientar os filhos, saber disciplinar, saber colocar o limite. Eu sempre menciono que até as ondas do mar, Deus colocou limites nela. Então, filhos não têm que ser pessoas criadas à luz de teorias que esse mundo vem dizendo e disseminando cada vez mais nas redes sociais, nos programas televisivos, que filho tem que ter toda a liberdade, que ele deve fazer o que ele quer fazer. Não é desse jeito. Na realidade, uma sociedade sem disciplina, ela vira uma anarquia. Então, desde o lar, desde a casa, compete aos pais a disciplina do limite, a disciplina do tom de voz, a disciplina do comportamento, a disciplina do respeito. Então, isto cabe ao pai e à mãe em casa levar essa disciplina aos filhos. Viu que ele está falando muito alto? Opa, vem cá. Não precisa falar alto. Por que falar alto? Porque muitas vezes tem muitas crianças que têm ganhado os pais no grito. Aí tem pais que não quer ver os filhos gritando muito e vai e cede a pressão dele. Ah, ainda bem, parou a gritaria. Só que eu quero dizer a você com muita coerência, essa atitude de um pai não está ajudando a formação de um homem dentro de casa, de um homem dentro do jovem que está ali, da criança. Nunca ceda aos gritos, mas traga para o diálogo e explique o motivo do porquê não. Olha, o pai não está podendo lhe dar isso. Olha, não é bom que você faça assim. Fazendo desse jeito, você vai acarretar para você consequências dessa natureza. Diálogo, disciplinar, dizer, ande desse jeito, faça desta forma. Compete aos pais em casa ter essa disciplina, para que quando os filhos saiam, eles tenham um bom comportamento, seja na salinha da igreja, que muitas vezes, como já foi mencionado aqui a palavra, tem pais terceirizando a criação. Acham o seguinte, eu vou só para a igreja, traz os filhos e joga na mão das tias da igreja, achando que está fazendo tudo. Não, observe, a lição, ela traz para nós um entendimento que a igreja não começa aqui no templo, a igreja não começa no templo onde você congrega, a igreja começa na casa onde você vive. Então é na tua casa que o filho tem que ser disciplinado, educado, saber ouvir, saber falar. Então, aos pais compete essas orientações. Como também pai e mãe não tem que ser carrasco de filhos. Os filhos, quando precisarem ser disciplinados, eles devem ter o entendimento, puxa, eu estou sendo disciplinado porque eu estou merecendo, eu fiz o que não deveria ter feito. Por isso a importância da base do diálogo e da orientação do pai e da mãe dizer, ao ponto que quando ele erra, ele passe a entender, puxa, então quando eu errar assim, meu pai e minha mãe vão me chamar a atenção. E isto leva a formação para a vida. Para que quando lá na frente ele crescer, seja na escola, na empresa, e se tornar uma pessoa lá fora, um cidadão e vá se casar, ele entenda que na vida, quando eu faço uma coisa fora do que é ético, moral e legal, eu estarei passivo de ser chamado a atenção. Então tudo é a base da casa, a disciplina. E no outro ponto também o autor traz para nós a importância dos pais também elogiar os filhos. Não ser também aqueles pais só chatos que só apontam o erro, só apontam o erro, só apontam o erro. Ninguém aguenta isto, não é? Nem todo mundo só vive errando, as pessoas também acertam. O mínimo possível. Puxa, o filho foi ali, pegou a sandália, colocou no lugar que deveria, dê um incentivo social, aplauda ele, parabenize ele, não é? Na hora que ele comer a comida toda, desde pequenininho, parabenize ele, parabéns, você conseguiu, não é? Ele está vendo uma coisa que seja legal, acompanhe ele também, dê estímulo. Então, parabenize ele nas coisas e nos pequenos acertos que ele faz. E mesmo quando ele não conseguir fazer,
Motive. Puxa, não foi dessa vez, agora eu vou te ajudar. Vamos junto e a gente vai conseguir fazer junto. Tudo isso são lições que vai moldando, que vai marcando o caráter, a personalidade e o desenvolvimento emocional e cognitivo do teu filho. Então, pais têm que ser aqueles pais que devem ser coerentes. Filho errou, diga que errou, não passe a mão em cima do erro do seu filho. Não, diga a ele, filho, você errou. Não deveria ter sido feito desse jeito. Você está disciplinando o seu filho. Na hora também que ele acertar, elogie. Uma outra coisa que eu quero só acrescentar aqui nesse ponto é: abracem seus filhos. Diga a seus filhos que os amam. Não é? Tem muitos filhos carentes de abraço dos pais. Tem muitos filhos que não lembram o dia que o pai e a mãe disse que o amava. Então, pais, nós devemos ser coerentes. Devemos ser as pessoas que colocam a disciplina na orientação e condução de vida, mas também devemos ser aquelas pessoas que elogiamos, que abraçamos, que declaramos o nosso amor, não é? Dentro da nossa casa. Então, sejam os pais sábios e apliquem aquilo que é necessário dentro do seu lar, com amor, com medida coerente e certa, para não promover a ira nos seus filhos, mas sim que eles sejam pessoas motivadas dentro da tua casa. Que bênção! Nós estamos aí aprendendo e aprendemos nesse ponto o cuidado dos pais com os filhos. E agora nós vamos para o terceiro ponto dessa lição, que é bênçãos, pais e filhos. David, eu vou contigo agora sobre a bênção para a posteridade, né? Essa promessa do enchimento de poder, do batismo no Espírito Santo. Muito bem. Isaías 44, versículo 3, diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão entre a erva como salgueiros junto aos ribeiros das águas. Em Joel, nós vamos ver também capítulo 2, versículo 28, que diz assim, ó: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Uma coisa muito importante, irmãos, um assunto muito relevante para nós ensinarmos para os nossos filhos. E hoje, embora eu tenha ministrado em várias congregações, em vários lugares, isso, com certeza você, professor, que está nos assistindo também, pastor Alan, pastor Evalcir, tem certeza disso. E eu não tenho visto coisas que eu via, por exemplo, no passado, porque isso falta um incentivo dentro do lar. Por exemplo, quando se fazia um apelo na igreja, o pastor perguntava: quantos aqui estão buscando o Espírito Santo? Vem para frente para receber a oração. Não é quantos querem ser batizados pelo Espírito Santo, é quantos estão buscando. Então, ensinar o filho a buscar o batismo com o Espírito Santo dentro do seu lar, orar, buscar os dons de Deus. Se já tem o batismo do Espírito Santo, buscar os dons, ensina a criança a buscar os dons de Deus, porque é uma promessa para a nossa posteridade, é uma promessa para os nossos filhos. E eu lembro que eu vi, coisa que eu vi, então não estou inventando, eu vi isso, irmãos. Uma criança de os seus 7, 8 anos de idade, colocar a mão na cabeça de alguém já de idade e a pessoa ser batizada com o Espírito Santo na hora. Então, pessoas que além de ter o batismo com o Espírito Santo, de receber o batismo com o Espírito Santo, já tinha por Deus a autoridade para impor as mãos e batizar as pessoas com o Espírito Santo. Então, isso falta um pouco do incentivo. Talvez, pais que me escutam nesse momento, talvez isso é uma falha nossa de muitas vezes estar desatento quando se diz respeito à própria ciência, quando o pastor Alan falou a respeito do uso do celular, do uso das redes sociais, do uso dessas ferramentas que às vezes o pai deixa a criança o dia todo. Então tem uma faixa etária para isso. Talvez pode ser que até isso mesmo tenha atrapalhado esse mover de Deus, esse agir de Deus, até porque eu estou falando coisa de 15 anos atrás, aproximadamente 20 anos atrás, de crianças que era tomada pelo poder de Deus. Por que a criança fazia antes, quando não tinha um celular na sua mão? Ela brincava, ela se divertia, se o pai estava orando, ela ia orar junto. Então, havia um estímulo maior dos pais para com seus filhos de ter um momento de oração, de estar em comunhão com Deus. Então, só ressaltando que há uma promessa de Deus para a vida dos nossos filhos. E essa promessa é de um enchimento do Espírito Santo. O Espírito Santo tem certeza que ele não está preocupado, pais que me escutam, sobre a idade que o seu filho tem. Eu já vi batismo do Espírito Santo com criança de 4 anos, já vi criança de 4 anos profetizando. Então, tenho certeza disso, que se você preparar o seu filho
na sua casa, em oração, em leitura da palavra. Não consegue ler, foi muito bem o pastor Valcir disse aqui, não consegue ler um livro? Leia uma página, leia uma folha, leia uma linha. Talvez seu filho é puxado para ele, se é pequeno igual o meu, com 7 anos, e ler um capítulo da Bíblia, talvez um versículo, mas incentive ele para que ele possa buscar os dons do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é vivo e tem que estar vivo dentro de nós, né? E muitas vezes nós, pais, colocamos, eu sei que isso é um outro assunto, mas colocamos o nosso dom para dormir. Deus deu um dom para nós e nós mesmos já sepultamos o nosso dom. E Paulo vai dizer, Timóteo, desperta o dom que há em ti, ou seja, é você que botou o dom para dormir. Então, desperta esse dom que há em ti, levanta um altar na sua casa, um altar de oração, um altar de leitura de palavra, para que o seu filho possa, dentro da sua casa, já aprender a buscar o Espírito Santo, e quando chegar na igreja, quando alguém fazer o apelo, quantos aqui estão buscando o Espírito Santo, ele ir para frente e você ser surpreendido com o seu filho sendo batizado com o Espírito Santo. Que maravilha, né? Até uma recomendação aqui. Portanto, ore para que seu filho ou sua filha receba o batismo do Espírito Santo. Pastor Alan, segundo subponto aqui é tremendo também. Família, lugar onde os filhos devem ser abençoados. É uma continuidade essa questão do lar, né? Para que a gente possa cada vez mais entender essa importância que a nossa casa é onde começa a igreja. Então, nesse segundo ponto, o comentarista trata, olha, culto doméstico. Quantos lares que não tem mais uma reunião cristã dentro de casa? Onde já foi comentado aqui, você não vai fazer um culto de 2 horas como na igreja, mas um momento, num dia adequado, um dia, num horário que a maioria das pessoas estejam, ou todos, não é? Então, aquele horário saudável, onde você pode, pai e mãe, conduzir teus filhos. Lembre-se, os filhos são como flechas na mão do valente. Então, somos nós que orientamos e os guiamos para onde apontamos a flecha. Então, são perguntas que ficam. Na sua casa tem culto doméstico? Na sua casa você ainda pega na Bíblia e canta 2 hinos de harpa ou 3 com todos juntos? Realiza uma leitura participativa com todos? Seu bebê é muito pequeno, não sabe ler ainda, é de colo, de braço? Ministre o culto com eles. Orem juntos, porque eles estarão sendo alimentados e nutridos espiritualmente, não é? Então, um culto doméstico, básico, tranquilo, 2, 3 hinos de harpa cristã, todos juntos cantando, lê um texto, numa leitura participativa, cada um lê um versículo. Se existir tempo, 3, 4 minutinhos para uma explicação daquela palavra rápida, quase sempre o pai ou a mãe assume essa posição. Terminou, todos de mãos dadas, realizam oração juntos, pedindo a bênção de Deus para a família, para o lar, para os filhos, não é? Para a igreja, para o pastor. A gente também deve orar pelo nosso pastor, pelo ministério e pela igreja na nossa casa. E assim os nossos filhos vão aprendendo e desenvolvendo. Esse segundo ponto aqui, ele trata sobre isso, a família, o lugar onde os filhos devem ser abençoados, onde o pai e a mãe põem a mão sobre a cabeça dos filhos, ora por eles, ora para Deus abençoar na vida acadêmica, ora para Deus tirar da mentalidade, irmãos, deles, dos pensamentos, setas muitas vezes que o inimigo lança através de vídeos da internet, de personagens, de pessoas que estão lançando mal e teorias contrárias à Bíblia Sagrada, à família. Então o pai e a mãe têm essa responsabilidade de estar orando, vigiando, nutrindo a família espiritualmente. Eu não estou dizendo que você não pode ter um problema, um momento de lazer com a sua família. Não, não é isto. Mas o problema é que a maioria dos lares hoje só tem isto e não tem mais a presença de Deus, não tem um culto, não tem um momento espiritual dentro do lar. Então, daí em diante, os nossos filhos estão crescendo e desenvolvendo-se sem saber quem é Deus. E os filhos devem saber quem é Deus a partir do pai e da mãe que tem. Então, você é um cristão, você tem filhos, eles devem conhecer a Deus, a Bíblia Sagrada, a partir de vocês. Lembre-se, Paulo lembra isso a Timóteo. Lembra-te que foi através da tua avó Lloyd, da tua mãe Eunice, que eles geraram a fé naquele menino que se tornou um obreiro, um servo de Deus e um pastor. Então é uma continuidade onde a família está ali cuidando do lar, protegendo. Uma outra questão que eu quero pontuar aqui: cuide de tudo que seus filhos estejam assistindo, estejam vendo. É preciso haver uma seletividade. Nem tudo que se passa nas redes sociais
alimenta e nutre a nossa vida e as nossas emoções. Então, o pai e a mãe devem ter no lar esses momentos de oração, para que os teus filhos desenvolvam isso. É um hábito. Quando eles chegarem na igreja, puxa, qual é a primeira atitude do crente quando chega na igreja? Dobrar o joelho, orar. E assim sendo, ter o comportamento como cristão durante o culto. E isso se aprende dentro de casa. Então, queridos pais, que a palavra de Deus seja real dentro do lar. Ah, mas o meu pai não é crente, somente a minha mãe. Não, a minha mãe não é, só o meu pai. Pai, faça com seus filhos, aos poucos, de maneira saudável, coerente, de maneira sábia. Vá fazendo isto, lendo a Bíblia juntos, comentando algum assunto junto. Alan, mas o meu pai, ele é uma pessoa já de idade, ele não tem uma boa leitura. Você é crente e serve a Deus, filho. Leve Deus para dentro do seu lar. Muitas vezes tem pais que não são crentes, mas é os filhos que aceitaram a Jesus. Então você tem a responsabilidade de ministrar Deus na vida deles. Certo? Pela orientação aqui bíblica, os pais deveriam levar Deus para os filhos. Mas a gente entende que nem todas as pessoas nasceram no lar evangélico e nem todas as famílias estão na igreja. Mas um filho, muitas vezes, pode aceitar a Cristo lá na escola, na faculdade, através de um amigo, e seus pais em casa não são evangélicos, não servem a Deus. Então você, que é filho, tem essa responsabilidade. Orar pelos seus pais, orar na hora da alimentação, abençoar os seus pais, não é? Então, cai sobre nós essa responsabilidade de, no lar, ministrarmos Deus para a nossa família. Glória a Jesus, que maravilha! Família é um lugar onde os filhos devem ser abençoados. Que coisa linda! E por último, né, o último subponto desse terceiro ponto, pais que protegem seus filhos. Né? Os pais devem garantir um ambiente na família em que os filhos se sintam protegidos em cada etapa de desenvolvimento. E que esse ponto vai tratar na infância, na adolescência e na juventude. Em todas essas três faixas etárias, os pais devem garantir esse ambiente para eles. Né? Nossas crianças devem ser protegidas física, emocional e espiritualmente. Nossos adolescentes devem achar guarida em nosso lar para expressarem suas demandas, a fim de direcionarem a nossa atenção para eles. E nossos jovens devem encontrar em nós palavras sábias de ânimo que instruam diante de suas lutas e tribulações. Olha que interessante, eu destaquei isso aqui. É tempo de nossa família ser o lugar em que a vida de nossos filhos seja protegida dos ataques do maligno. Eu vi hoje até uma charge de um pai lendo a Bíblia com o filho e com o outro braço, um escudo no braço dele, protegendo das coisas nocivas que vinham. Então, essa é a ilustração para isso, né? David, quero agradecer por uma vez mais estar aqui, as suas considerações. Gratidão a Deus aí, a todos que estão nos assistindo. Um momento ímpar como esse, tem que só agradecer, né, irmãos? Aprendendo muito junto com o pastor Alan, junto com o pastor Evalcir. Tenho certeza também que você está sendo edificado, né? Então, resta somente essa frase que eu quero ressaltar aqui: leve Deus para o seu lar. O pastor Alan falou, isso não vou esquecer, né? Leve Deus para o seu lar. Muito bem. Amém. Aprendemos todos juntos, pastor Alan. É muito conteúdo. Queridos professores, esmiuçem esse ponto 3 também, o terceiro subponto. Cai sobre a nossa responsabilidade de pais, proteger em tudo. Emocional, as redes sociais, a interatividade, o desenvolvimento, as amizades. Sejam pais guerreiros, sejam pais lutadores e protejam seus filhos. Eu espero que a gente tenha contribuído com o seu ensinamento para esse final de semana. Aproveitando o ensejo, queremos agradecer a Deus, mais um livro que nós trazemos a público, o Sermão Bíblico. Neste livro, nós temos conhecimento, preparo e aplicação. Resgatamos um pouco do conhecimento e da importância do que é o discurso, resgatando alguns personagens que contribuíram para isto há mais de 2000 anos atrás. Trazemos a importância do conhecimento do texto, contexto, a homilética e da vida pessoal e características do homem que faz uso do púlpito para ministrar a palavra de Deus. E como bônus, colocamos 28 ilustrações e 30 sermões e estudos que já pregamos. Esse livro tem a apresentação do pastor Ival Teodoro, nosso pastor presidente, e também o prefácio do pastor Vicente Mariano. É um livro que está à sua disposição, você desejando, faz contato conosco e a gente envia para todo o Brasil.
Queridos pastores ainda, pastor Valci, deixa eu aproveitar, não é todo o tempo que estamos aqui. Estamos ministrando por esses últimos meses palestras sobre pais e filhos e o mundo contemporâneo. Então, você que desejar, faça contato e a gente lhe atenderá em nome de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade, pastor Valci, evangelista David Bruver. Que Deus continue abençoando a todos vocês, professores, em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Que bênção. Recomendo o livro, tá, gente? Na conclusão, diz assim: a vontade do Altíssimo é que as bênçãos celestiais estejam sobre nossa casa, sobre nossa família, sobre o nosso relacionamento com os nossos filhos. É verdade que não é fácil formar nossos filhos, mas também é verdade que não estamos sozinhos nessa difícil tarefa. Temos a palavra, temos Deus, temos o Espírito Santo, temos orientadores, temos pessoas preparadas, é só buscarmos, né? Que Deus te abençoe, vamos orar a Deus nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por este momento especial que o Senhor nos concede, de estarmos reunidos aqui aprendendo a Tua Palavra, através dessas pré-aulas da Escola Dominical. Que Tua bênção seja sobre as famílias que estão sendo alcançadas e aquelas que serão alcançadas. Abençoa a pastor Alan, evangelista David e suas famílias, minha casa, meu lar, minha esposa. Abençoa o nosso ministério, abençoa o pastor presidente, o ministério em São José dos Pinhais, a TV Mão Amiga na pessoa do pastor Daniel Neckel. Seja a Tua mão sobre os Teus filhos para abençoar e prosperar em nome de Jesus. Amém. Próxima aula, atento aí à lição de número 10, né? As promessas de proteção divina. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.